Unidade 1, o que é filosofia? Aula 3.2, conteúdos, a escola peripatética, doutrinas principais, princípio da unidade e a metafísica. Habilidade: compreender a importância do filósofo Aristóteles e suas teorias, além de entender as diferenças entre os principais filósofos clássicos. Então, boa tarde, queridos alunos, professores presenciais. Hoje, mais um dia de filosofia, né? Hoje estamos vendo aí mais dois filósofos clássicos. Ontem nós falamos um pouco de Sócrates, né? Hoje nós iniciamos nossa reflexão sobre Platão e Aristóteles. E vamos fazer uma revisão da nossa aula anterior. Então, com o professor Josino, agora há pouco, nós vimos, né, o dualismo platônico. Essa palavra aí, dualismo, só fazendo um pormenor aí, uma observação, nós estamos introduzindo com a filosofia novas palavras, né? Então, se atentem na conceituação dessas palavras. Então, dualismo vem de dois, né? O Platão, ele vai pensar no mundo aí dividido, né? Em mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo sensível, que é o mundo material. E aí, nós já vemos essa ideia na ideia de corpo e alma, né? O mundo sensível e mundo das ideias. Então, se lembrem aí que toda vez que falar de Platão, logo nós estamos partindo dessas duas partes, né? Essas duas visões de mundo. E aí, o Platão e o mito da caverna, que é uma história muito interessante que nós vimos aí, que está relacionada com o conhecimento humano, a saída do homem da ignorância. Então, quando a gente fala, né, vamos à luz, vamos sair da caverna, né? Vocês estão entendendo o porquê. Essa história vem no livro 7º da República de Platão, tá? Onde ele vai fazer uma alusão à dualidade do mundo, né? O filósofo, quando ele está lá aprisionado, ele está aprisionado às paixões do mundo sensível, às coisas materiais, que elas são ilusórias, né? Que elas trazem essa ilusão. E quando ele só vai chegar à felicidade quando ele atinge um mundo inteligível de inteligência, ou seja, o mundo das ideias. Então, olha como é interessante a ideia do Platão, né, dentro desse dualismo. Então, nós vimos aí, né, com o professor Josino agora há pouco, esses foram as principais caracterizações aí da filosofia platônica. E vamos ao nosso desafio. Hoje nós vamos iniciar, né, um apanhado aí sobre o Aristóteles. O Aristóteles é um importante filósofo clássico. Ele tem uma extensa obra também, ele traz várias reflexões, várias contribuições para a filosofia. Eu digo, né, depois, que esses três filósofos aí, eles vão ser a base da filosofia. E aí uma das reflexões é sobre a felicidade. Esses três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, vão pensar sobre felicidade. Porém, o Aristóteles ele vai se aprofundar. E aí eu trago para vocês essa reflexão inicial. Fazer o bem traz felicidade? O que é a felicidade? E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo que as coisas tendem. Aristóteles, é uma citação desse filósofo importante. E vamos à nossa aula. Então, meninos, agora iniciamos, né, o nosso estudo sobre o Aristóteles. O Aristóteles é um importante filósofo que vai ser discípulo de Platão. Olha como é interessante, né? O Platão é discípulo de Sócrates e o Aristóteles é discípulo de Platão. Inclusive, ele vai estudar, né, na escola platônica, porém, ele vai desenvolver, né, novas ideias. Ele, de certa forma, né, vai criticar algumas ideias do Platão. Por isso que eu estou aqui nesse cenário onde essas duas pessoas que estão aí no centro, ó, da imagem, né, dessa obra do Rafael Sanzio, é o Platão e o Aristóteles.
Isso já caiu no vestibular, né? Quais as diferenças dos pensamentos entre Platão e Aristóteles? Vocês viram com Platão o dualismo, o mito da caverna, né? E a partir de agora a gente vai ver o que que o Aristóteles pensa sobre essas ideias de Platão. Na realidade, ele desenvolve essas ideias, ele vai criticar, né, essa questão do dualismo, ele não considera que o mundo é dividido em duas partes, mundo sensível e mundo inteligível. Então, ele vai considerar, né, que o mundo sensível, esse mundo que eu posso tocar a partir dos 5 sentidos, né, da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, ele é necessário. Tanto é que ele vai fazer um apanhado aí sobre a ética, né, que é um viés da filosofia, onde a gente tem a prática, né, a prática do homem, das ações com relação à sociedade, né? Então, o Aristóteles, ele vai ser importante porque ele vai considerar que o homem é tanto pensamento, né, quanto o mundo sensível. Ele vai dizer, não, Platão. Enquanto o Platão diz assim, o mundo sensível é imperfeito, o mundo sensível traz, né, muitos erros, né, uma falsa realidade. Então, o Aristóteles não, ele vai dizer o mundo sensível, né, ele tem que ser analisado. E aí ele parte para a essência de todas as coisas, né, as causas dessas coisas, os entes e os seres, né. Quando eu falo ente, anota aí, entes são as coisas, né, uma caneta é um ente. Eu posso dizer que algo material, né? As coisas materiais são entes, né? Mas o que seria o ser das coisas? O ser parte de nós, da nossa racionalidade. Nós temos consciência do que é uma caneta, do que é uma cadeira, do que é uma árvore, como o professor Josino falou agora há pouco, né? Nós temos essa consciência, mesmo que ela não esteja ali materializada, mas eu sei o que é uma árvore, né? Esses filósofos também, eles vão tratar do transcendente, tá? Que é a figura de Deus, né? Vamos colocar como Deus, porém, né, eu chamo a atenção que não é esse Deus que nós conhecemos, monoteísta, tá? Esse Deus aí, essa ideia de Deus, ela só vai ser desenvolvida muito depois. Mas eles já falam, né? O Aristóteles, porém, principalmente, ele vai falar da substância suprassensível, do motor imóvel, ou seja, ele já considera aí que tem uma força, né? Que a gente vai partir aí de uma visão de transcendente, né? De Deus, eu vou colocar para que vocês compreendam melhor. E aí ele vai analisar a causa de todas as coisas. E toda a filosofia do Aristóteles está envolta à metafísica. Professora, mais uma palavra difícil. O que significa metafísica? Né? Física é tudo que é material. Tudo que eu posso tocar. Você pode tocar na cadeira que você está sentado, no caderno, você está escrevendo agora com a caneta, né? Esse é o nosso mundo físico, nosso mundo sensível, como dizem os filósofos. E aí tem o que vai além da física, né? Meta significaria além da física. E aí o Aristóteles vai ver, né, a metafísica como a ciência das causas primeiras, a filosofia, né, das causas primeiras. A filosofia que vai analisar a essência das causas. Então, todas as ideias do Aristóteles estão envoltas a essa palavrinha, né, metafísica, que a gente vai falar muito na aula. E aí, Aristóteles, só para a gente fazer um apanhado histórico, ele nascido em Estagira, né, uma colônia grega da Macedônia, ele exerceu extraordinário papel da organização do saber grego. Ele criou o Liceu, que é uma escola, né? Por isso que nós temos aí o Liceu de Aristóteles, a escola de Aristóteles. Forte influência sobre o pensamento ocidental. Até hoje, né, nós desenvolvemos, por exemplo, a metafísica do Aristóteles está muito presente, né, nas reflexões contemporâneas. E aí é o discípulo de Platão, isso é muito importante, ele vai contrapor, né, algumas ideias do Platão, e ele é preceptor, ele foi professor de Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia. E é interessante, gente, a gente começar a perceber o Aristóteles, ele foi um camarada tão sistemático, né, um estudioso aí, que ele vai criar, por exemplo, a primeira enciclopédia,
né? Ele vai dizer, né, ele também vai considerar que o ser humano tem que sair da ignorância, do campo da opinião, da doxa, e tem que ir para a episteme, o conhecimento. Então, tudo que nós estamos vendo aqui nos filósofos clássicos é a base para a investigação do conhecimento, né? Daqui para frente, quando a gente for estudar filosofia, a gente vai ter um viés aí chamado teoria do conhecimento. Então, dentro dessas teorias, a gente vê como base essas ideias desses filósofos, né? Essa saída da ignorância, do campo da opinião, da doxa, né? Para o conhecimento verdadeiro. Por isso que a gente traz essa reflexão, o que é a realidade? Será que essa realidade existe? Será que essa realidade só não está na minha mente? Então, esses filósofos, eles partem desses questionamentos. E aí é interessante que ele vai sistematizar. Ele vai, por exemplo, dissecar animais, né, para saber como é que funciona, qual é a cor do sangue. Né? Ele vai fazer inúmeros estudos, e aí eu digo até científicos mesmo. Eu vejo Aristóteles, né, como aí o início, né, do conhecimento científico. Ele cria a primeira enciclopédia, né, ele vai também fazer estudos com relação aos astros, né, com relação à movimentação da Terra. E aí, por isso que ele é tão importante, ele vê a importância no mundo sensível, né, nesse mundo que a gente pode visualizar. E aí, vamos assistir a um vídeo que fala um pouco sobre a vida de Aristóteles. Vamos lá. Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas, mas em Estagira, na Macedônia, e morreu aos 62 anos. Conhecido como Estagirita, era filho de Nicômaco, médico e amigo do rei Amintas II da Macedônia. E beneficiou-se dessa amizade paterna, escolhido mais tarde tutor do neto de Amintas, filho de Felipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas, atraído pela Academia de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por 2 décadas até a morte de seu mestre. Em 335 a.C., seu discípulo Alexandre subiu ao trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamado de Escola Peripatética, ou Peripatos. Peripatos designava os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. O Liceu de Aristóteles focava as ciências naturais, oferecendo aos alunos, inclusive, um museu com acervo de fauna e flora das longínquas regiões conquistadas por Alexandre. O Liceu contava ainda com uma das maiores bibliotecas do seu tempo, paradigma da célebre Biblioteca da Alexandria. Criador de uma linguagem técnica ainda contemporânea, Aristóteles foi o grande sistematizador, categorizando, classificando, ordenando os conhecimentos de biologia, zoologia, física, história natural, poética, psicologia, a ética, teoria política, estética e metafísica. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica; a ética, Nicômaco, sua concepção de moralidade e da virtude da moderação; o órganon, do grego instrumento, sobre lógica, 6 volumes, entre outras coisas, abordando as categorias e os silogismos com suas duplas premissas; a física, sua concepção de mundo e de como é possível conhecê-lo através das causas dos fenômenos; a poética, fundamentos da estética e o conceito de catarse, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica; a retórica, segundo ele, a outra face da dialética; e, finalmente, a política, organização social para a felicidade, uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia. Então, gente, vocês verificaram que o Aristóteles foi um filósofo excepcional,
Primeiro porque ele sistematiza o conhecimento, né? Ele quer saber mais sobre tudo. Então ele vai ter obras aí que vão falar de política, vão falar de ética, né? O Aristóteles vai dar a base aí, uma base muito importante para a filosofia. E aí, hoje, né, na nossa aula, eu trouxe 2 pontos importantes para a gente entender Aristóteles, que foi a metafísica, né, e a ética. Logicamente que o Aristóteles tem um trabalho, né, muito importante e a gente entender também, conhecer sobre lógica. Tudo que nós temos, né, sobre lógica vem a partir dos estudos de Aristóteles, tá? E aí, Aristóteles e a metafísica. Então, a base de toda a teoria do Aristóteles é a metafísica. Aí vamos entender um pouco o que significa a metafísica para Aristóteles. A metafísica que está além da física, como eu acabei de afirmar para vocês, né? Meta além da física. Então ele vai considerar o ser humano, por isso que eu trouxe essa imagem, né? Diferente do Platão, que vê o mundo separado a partir do dualismo, o Aristóteles vai ver um todo, né? Todos nós temos aí, somos formados, né, do ser, da nossa essência, e aí estamos aí em constante movimento, o devir, né, como eu sempre falo aqui nas minhas aulas, que vem do Aristóteles, o devir nesse contexto é muito importante, porque todos nós temos uma finalidade, ele vai dizer. Tudo nessa vida tem uma causa e uma causa final, né? Uma finalidade. E aí a metafísica indaga as causas primeiras das coisas. De que as coisas são feitas? Qual é a essência das coisas? Né? Qual é a matéria das coisas? Como nós falamos, a gente sempre dá esse exemplo da cadeira, né? Que é um exemplo mais fácil de vocês compreenderem. A cadeira, ela veio, né, uma árvore que se transformou numa cadeira, ela toma uma forma, ela tem uma utilidade, ela foi feita por alguém, né? Esse alguém, a utilidade final dela é para que a gente sente. Então, todas as coisas são feitas dessa forma. Elas têm essa causa. Aí ele vai trabalhar também a noção de ato e potência, né? Então, tudo tem uma potencialidade, tem um vir a ser. Então, olha como é importante o movimento, né? Por isso que eu sempre trabalho com essa questão do movimento. Conhecimento, né? O engrandecimento do conhecimento vem do devir. Então, tudo estaria conectado num mundo só, né? Por isso que ele contrapõe o seu mestre. Ele é discípulo de Platão, porém, ele vai contrapor o seu mestre. E isso é muito interessante, porque ele acaba por engrandecer a teoria do seu mestre, né? Por mais que ele não concorde com muitos pontos. E aí, Aristóteles, a metafísica, né? Vamos esmiuçar um pouco mais esse termo. Todas as ciências podem ser mais necessárias ao homem, mas superior a esta nenhuma. Aristóteles. Então, a metafísica para ele é a filosofia primeira, das causas primeiras, da essência das coisas. E daí que nós tiramos, né? Quando ele pega também os apontamentos, né, do Parmênides, que vai falar do ser das coisas, a substância, né, aquilo que compõe todas as coisas. Então, ele vai dizer que todas essas reflexões compõem aí a metafísica. E aí, Aristóteles e as definições. Então, o que seria essa metafísica? Indaga as causas e os princípios primeiros e supremos de todas as coisas, indaga o ser enquanto ser. Prestem atenção comigo, né? O ser. O que é o ser, professora? Nós temos a consciência, nós pensamos, né? Nós temos essa capacidade racional. Então, todas as coisas existem porque nós temos essa consciência. A caneta existe porque eu sei que ela é uma caneta. A rosa, como diria o poeta, ela só é rosa porque nós chamamos ela dessa forma. Todas essas ideias vão ser desenvolvidas muito depois, né, de agora, na contemporaneidade, pela fenomenologia, né? Então, olha só como se inicia esse pensamento, né, sobre a questão do ser, né, da essência das coisas, lá com Aristóteles. Há muito tempo atrás. E esse pensamento da filosofia, que muita gente pode ter, dizer, mas professora, por que a gente vai pensar no ser das coisas, né? Parece que é uma coisa assim tão
Então, uma viagem, né? Uma coisa que não tem muito sentido, mas na realidade, né? Isso tudo faz parte do pensamento humano, do conhecimento humano. Isso tudo vai aí ser uma espécie de sementes, né? Para o desenvolvimento de outros conhecimentos. Por exemplo, de conhecimentos relacionados à psicologia. A própria igreja, né? E vai chegar em determinado momento, ela vai pegar essas ideias dos filósofos, né, para fundamentar aí as suas teorias também. E aí é toda a criação de uma estrutura de pensamento. Por isso que nós temos aí essas várias, na nossa primeira aula nós falamos sobre isso. Falamos do pensamento religioso, do pensamento científico. E notem, né, esse espírito visionário do Aristóteles, né, de investigação, onde ele, por exemplo, catalogava plantas, né? Qual era a essência das plantas, as cores das plantas. Isso tudo vai dar base para a ciência, muito depois, né? Então, eu sempre afirmo o devir do conhecimento, um processo gradativo. E aí, a metafísica indaga, né, as causas, os princípios primeiros e supremos, indaga a Deus e a substância suprassensível. Anotem aí o que é o suprassensível. Suprassensível está associado, né, com o transcendente. O que é o transcendente, professor? É Deus, é a figura de Deus. Já nesses filósofos, né, a gente já vê aí essa ideia de Deus, né, como eu já afirmei agora há pouco. Não o Deus que nós conhecemos, monoteísta, né, não essa estrutura de Deus que nós temos hoje, mas eles já buscavam algo além do ser humano. Tá? Então, Aristóteles, a gente vê um estudo, uma reflexão efetiva sobre o suprassensível, tá certo? E Aristóteles é a classificação das ciências. Quando eu falo que ele sistematiza, ele organiza as coisas, né? Ele tem contato com os objetos através dos sentidos, né? Olha só como é importante. Como é que funciona a nossa mente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui da nossa vida. Quando nós somos crianças, né? Ou então, vamos colocar uma criança de 8 anos mais ou menos. Quando a gente vai mexer numa panela, nós nunca mexemos numa panela quente, no fogo lá, fervendo. A princípio, quando você coloca a mão, você sente que está quente, né? Queima a sua mão. Olha só. E aí, isso daí vai para a tua memória. Você vai saber que naquela situação lá, quando a água está em ebulição, né, você queima a sua mão, né? Então, já vai ficar na tua memória. E depois, você pode, né, quando vai vivenciar novamente essa situação, você pode pegar um pano, você pode pegar uma luva, né? Você já vai saber que aquela panela já está quente, e aí você vai ver um método de não queimar a sua mão. E isso, né, você vai internalizar para sempre, vai ser um conhecimento. Então, todas as coisas acontecem dessa forma. Então, olha só a união, né, o misto que nós somos de racionalidade e de experiência, né, a partir do tato, né? Nós estamos aí analisando aqui um dos sentidos, o tato. Então, quando eu falo dos sentidos, quando eu falo dessa construção a partir do empirismo, como nós falamos, né, esse contexto, né, completo de pensar e de vivenciar as coisas. Então, isso tudo gera aí um conhecimento, tá? Então, quando a gente fala contato com o objeto através dos sentidos, né? Eu estou falando aí desse engrandecimento do conhecimento a partir do sentido, perceber. Aí, a impressão do objeto é percebida passivamente pelo intelecto, sim. A gente visualiza as coisas, né? Por exemplo, nós temos outro exemplo nessa questão. Eu olho para o Sol, né, e vejo que ele é bem pequeno. Né? Daqui ele é bem pequeno. A minha visão está me enganando, de certa forma, sim, segundo Platão. Né? Porém, a minha racionalidade, ela me permite perceber, né, a partir de tudo que eu já conheço, né, da ciência, que o Sol não é pequeno.
Ele não é, né? Ele é muito maior do que a Terra. Então, olha só, isso tudo é conhecimento. Então, eu percebo a minha realidade, eu convivo com os objetos para eu começar, né, a formular aí, engrandecer o meu conhecimento. E aí do conhecimento, do necessário, faz parte a filosofia primeira e a ciência, do contingente, a arte, a sabedoria, a prática. Então, olha só a valorização dos sentidos, a valorização da realidade. Por Aristóteles, a realidade humana é tudo isso. Ela é material, sim. Porque todas as coisas são feitas de algo, todas as coisas têm uma essência, todas as coisas têm uma finalidade, né? Inclusive o ser humano. Então, o ser humano está em contato com todas as coisas. Então, qual a diferença dele para o Platão? É justamente essa. O Aristóteles considera os sentidos, enquanto o Platão não considera. Esses dois personagens que estão aí no meio da nossa imagem aí, do nosso cenário, tá certo? Um é Platão, e o Platão tá afirmando que a verdade está em cima, ele está com o dedo levantado, olha, não sei se dá para vocês perceberem, e o Aristóteles está afirmando que a verdade está embaixo, certo? E aí, prosseguindo, Aristóteles, a classificação das ciências, olha só como ele vai sistematizar. Para ele existia três partes, as teoréticas, no geral a filosofia, a primeira, né, a metafísica, no particular, a física e a matemática. As práticas, política, economia e ética. Produtivas, a medicina, a ginástica, a gramática, a música, a dialética, a retórica e a poética. Tá? Então, isso daí só é para vocês terem uma noção de como que ele sistematizou os conhecimentos. E aí, chegamos ao problema do ser. A substância, olha só, então a metafísica dele era composta da substância, o ato e a potência. A substância para Aristóteles é aquilo que é estrutural e essencial do ser. Eu vou colocar que a substância era a matéria e a forma. Do que é feito um copo? Um copo, que a gente, dependendo do material, ele tem uma matéria, pode ser de plástico, pode ser de vidro, e ele tem uma forma. Para ele ser copo, ele tem que ser moldado aí de uma forma. Mesma coisa acontece com o ser humano, tá? E aí o ato, a manifestação atual do ser, aquilo que já existe, né? O ato está relacionado com a matéria. E aí a potência, as possibilidades do ser. Olha o devir novamente, o movimento das coisas. Então tudo pode vir a ser. Eu sou uma criança, eu posso vir a ser um jovem. Eu sou um jovem, eu posso vir a ser um adulto e depois posso vir a ser uma pessoa mais idosa, né? Então, olha só a constante movimentação de todas as coisas nesse mundo e ele percebe isso, por isso que o Aristóteles tem uma teoria tão interessante. E aí, Aristóteles e o problema do ser, a essência, aquilo que é atribuído à essência do ser. Eu trouxe para vocês aí o broto, né, da batata, da planta. O que é uma planta, né? O que é uma planta de determinada espécie? Aí eu tenho aí a batata, a gente sabe que uma batata foi plantada, ela vai vir a ser uma batata, o broto vai vir a florescer. O acidente é aquilo que é atribuído circunstancial e não essencial do ser. Então, aí, com relação a a causa das coisas, a essência das coisas, todos esses pormenores, essas caracterizações, e isso forma a metafísica do Aristóteles. E aí, para a gente especificar um pouco mais, a gente tem a teoria das 4 causas do Aristóteles. O termo causa, ele utiliza muito, é empregado no sentido de tudo aquilo que determina a realidade do ser. Então, ele olha novamente, ele considerando o mundo sensível. 4 tipos de causas fundamentais: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Olha aí, vamos explicar melhor. A causa material é a árvore, Vamos novamente pegar o exemplo da cadeira. Eu tenho a árvore, a gente tira lá a árvore, Tem aí um movimento em tudo isso, o devir relacionado a essa causa. E aí, logo, eu vou ter um artesão
que vai pensar, né, que ele vai ter a ideia da cadeira, a consciência, né, do que é uma cadeira. E aí ele faz a cadeira, eu tenho a forma da cadeira, né, como uma cadeira só é cadeira porque ela tem uma determinada forma. E aí a causa final é a finalidade. O que ela se torna, para que ela serve? Ela serve para sentar. Então, todas as coisas partem aí desses princípios, dessas causas, tá certo? Então, essa é a essência da metafísica do Aristóteles, tá? Então, vocês procurem aí começar a perceber isso na sua realidade. A questão da causa, cada coisa tem uma finalidade, o ser humano também, né? Por exemplo, um ser humano estático, ele só é pele e osso, né? Os órgãos, ele estático, ele tá lá parado, como eu tô parado nesse exato momento. Então, é a causa material. A forma, a minha consciência, a minha alma, né? A causa formal, né? De um ser, o que compõe para eu ser um ser humano? Por que as pessoas me olham e dizem que eu sou um ser humano? Aí eu tenho, isso daí é a causa formal. A causa eficiente, quem que me gerou? Meus pais me geraram. E a causa final, para que eu estou nesse mundo? Qual é a finalidade? O devir é importante? O que eu penso? Então, olha só como todos nós temos essa potencialidade. Tudo nessa vida parte dessa potencialidade de vir a ser algo, né? De ter uma finalidade. E aí o Aristóteles, né, a parte mais interessante que eu considero desse filósofo é a ética. O Aristóteles vai ter uma obra chamada Ética Nicômaco, que vai ser uma das obras mais importantes dele. Nicômaco, professora, o que é isso? Nicômaco foi o pai e o filho de Aristóteles, eles têm o mesmo nome, o pai e o filho. E aí o tema principal da ética aristotélica, né, como nós chamamos, é delimitar o que é o bem e o significado que ele tem para o homem, né? Então, o Aristóteles, ele vai fazer uma análise do que o homem tem que fazer para ele ser feliz. Ele vai aplicar também, toda a teoria dele está relacionada com a metafísica. Porém, ele vai dizer, né, que o ser humano ele tem que buscar aí a moderação, a justa medida dos seus atos. Né? Então, olha, mais uma vez, ele considerando, né, o mundo prático, considerando aí o mundo material. E aí ele diz, toda arte, toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam um bem. Então, Aristóteles ele vai ter uma importante obra que está atrelada à Ética Nicômaco, que é a política, né, onde ele vai aí pensar qual seria a melhor pessoa para governar a polis, para governar a cidade. Essa pessoa ela teria que vislumbrar aí o bem comum das pessoas, a coletividade. Então, não eram os interesses próprios. O Aristóteles vai afirmar assim, o ser humano é um ser político por natureza. Né? Então, olha só, então, o que é um ser político? Porque ele nasce dentro de uma polis, dentro de uma sociedade, e ele tem a responsabilidade de escolher, né, para ele e para todas as outras pessoas. Por isso que a gente sempre fala que não tem como se desvencilhar de política. Por mais que a gente não goste, né, quando a gente pega a ideia do Aristóteles, a gente começa a entender por que nós somos seres políticos. E aí essa política, nesse ser político, estaria atrelado para ele ser feliz, né? Ele tem que também perceber o outro, né? A outra pessoa é importante para a sua felicidade dentro desse contexto social. E aí, quando a gente fala justa medida, então eu só vou ser feliz quando eu conseguir me moderar. As paixões, enquanto o Platão dizia que as paixões eram algo prejudicial ao ser humano, o Aristóteles vai dizer assim, não, as paixões elas têm que ser moderadas, o homem tem que aprender a moderar. Eu não posso nem amar tanto e nem odiar. Qual é a justa medida disso aí? Né? Então, a gente fala que a filosofia do Aristóteles ela é eudaimônica, né? Então ela parte aí da busca pela felicidade. O ser humano veio para esse mundo, qual é a causa final dele? Ser feliz. Como que a gente vai conquistar essa felicidade? Por isso que a gente colocou aquela pergunta no desafio do dia. E aí nós vamos ver um vídeo sobre a moderação do Aristóteles. Vamos lá.
Embora de uma raça inferior, os persas controlam pelo menos 4/5 do mundo conhecido. Mas será possível que a fonte do poderoso rio Nilo do Egito possa começar nestas montanhas distantes da terra externa? Se for, um navegador experiente pode seguir seu caminho por aqui, por este rio, ao leste, seguindo as grandes planícies da Índia até o Oceano Oriental, no fim do mundo. E por esta rota, subir o Nilo, de volta ao Egito, pelo Mar Médio e de volta à Grécia. Se pelo menos estes gregos olhassem à sua volta e se aproveitassem de sua posição vantajosa no centro, a Grécia dominaria o mundo. E por que, mestre? Na mitologia, as terras das quais fala são conhecidas. A Índia, por onde Hércules e Dionísio viajaram. Todos esses homens foram para o leste. Teseu, Jasão, Aquiles, todos foram vitoriosos. Durante muitas gerações, essas histórias foram contadas. Por quê? A menos que sejam verdade. Lendas de Amazonas? Hã? Não, Alexandre. Só as pessoas comuns acreditam nestas lendas, como acreditam em qualquer coisa. Nós estamos aqui precisamente para não nos iludirmos por estas paixões tolas. Mas se somos superiores a esses persas, como diz, por que nos governamos? Esse sempre foi o sonho dos gregos, ir para o leste. O leste sempre consegue engolir os homens e seus sonhos. Mestre! Mestre! Sim? Mestre! Sim, fale logo, fale logo. Por que os persas são tão cruéis? Por favor, né? Esse não é o assunto de hoje, Nearco. Mas a verdade é que as raças orientais são conhecidas por sua barbárie e sua extrema devoção aos seus sentidos. As coisas em excesso é que destrói o homem. Por isso que nós, gregos, somos superiores. Nós exercitamos o controle de nossos sentidos. Moderação. É o que esperamos. Então, vocês viram aí esse vídeo que traz 2 pormenores importantes. Primeiro, a questão é... Por que eram chamados peripatéticos? Porque o Aristóteles passeava com os seus alunos e ia, né, esclarecendo as suas dúvidas. Então, peripatos, né, significa pátio, jardim. Então, ele conversava. Segundo ponto, ele faz uma crítica à mitologia. Né? Quando o Alexandre, que esse garotinho, o Alexandre o Grande, ele pergunta sobre os deuses, os heróis, aí ele diz bobagem. Né? Então, olha só, ele está fazendo uma crítica aí a esse tipo de conhecimento, que lembrem-se que houve uma ruptura aí. E aí o Aristóteles traz a questão do meio termo. Os gregos são diferentes, eles têm que se moderar. Né? Então, por isso que eu trouxe esse vídeo para a gente analisar aí. As paixões, elas têm que ser moderadas. E como que a gente atinge esse meio termo? A justa medida certa entre a falta e o excesso. Era o que falava o Aristóteles. Aí nós temos a prudência, a precipitação ou a negligência. Ele vai fazer análise aí entre esses valores. A coragem, a covardia ou a valentia, que só quando a gente atingir o meio é que nós vamos conseguir aí ter uma vida melhor, ser felizes, né? A perseverança, a fraqueza, né, de vontade e a vontade obsessiva. Aí o bem supremo é o exercício da virtude numa vida perfeita. Então, como atingir essa vida perfeita? Eis o nosso desafio, a moderação, o meio termo. E aí Aristóteles, a felicidade do homem, o homem tem a causa final dele é ser feliz. A felicidade está em viver de acordo com a razão, a consciência reflexiva. Felicidade é igual a eudaimonia. Então copiem aí, anotem esse termo, eudaimonia. Eudaimo, bom espírito, algo estimado e divino. Então, significa a felicidade. Primeiro princípio é a causa dos bens. E aí eu pergunto para vocês, onde é que está então? Mas, professor, o que é a felicidade? A gente tem que nos indagar
sobre isso, né? A felicidade estaria nas coisas materiais, a felicidade estaria no conhecimento. Como é que a gente chega aí, já que nós necessitamos também para sobreviver das coisas materiais? Mas será que quando a gente supervaloriza o dinheiro, será que as pessoas ricas, né, elas são felizes? Então, olha só, isso é só uma análise de uma das coisas que compõem aí a nossa realidade, tá certo? E aí, finalizando, a Aristóteles e a felicidade do homem, a eudaimonia, tá em um conceito melhor. Quem conhece o bem é capaz de encontrar a felicidade. O meu bem, né, o bem da outra pessoa também, vai estar associada a essa tal felicidade. Na filosofia aristotélica, a felicidade não é um sentimento passageiro, e sim uma obra de uma vida inteira. Então, analisem aí o que é a felicidade, né? Como é que a gente atinge o meio termo. E aí o sábio é quem tem em si tudo que leva à felicidade, tá certo? E aí a gente resgata, né, até com essa nossa reflexão mesmo, o que é a realidade do nosso primeiro desafio do dia. Então percebam o que é a realidade. Será que a realidade só é o que você vive aí? Né? Há várias realidades, há várias noções de realidade para várias pessoas. Cada pessoa também vivencia uma realidade. Hoje nós vimos aí o que pensou Platão, o que pensou Aristóteles com relação à realidade. E aí fazer o bem traz felicidade, né? Nós somos seres políticos, vivemos em contexto social, então nós necessitamos nos estruturar. Então Aristóteles pensou a ética, né? Como o ser humano vai atingir essa felicidade. Então a minha felicidade está sim relacionada com a felicidade da outra pessoa, né? Quando eu percebo essa outra pessoa, percebo que eu tenho responsabilidades, por exemplo, sociais, né? Então a gente entra dentro aí no campo da política também, muito pensada por Aristóteles, tá certo? Então, gente, essas foram as nossas reflexões de hoje. Eu agradeço a todos, né? Amanhã a gente retoma com mais filosofia, né? E desde já eu desejo uma boa tarde. Boa tarde a todos e até amanhã.